Lula e Donald Trump, vamos voltar a falar sobre esse assunto. Estiveram cara a cara hoje na cúpula do G7, encontro que acontece na França. Posaram juntos para fotos oficiais do evento, mas não há registros de que eles tenham se cumprimentado, nem conversado. Durante o discurso no evento, o presidente brasileiro aproveitou para fazer críticas veladas a Donald Trump. Apontou o protecionismo e defendeu a soberania sem citar diretamente o presidente americano ou os Estados Unidos. A gente até contou que o discurso de Lula iria por esse caminho aqui no Hora H. Quem acompanha tudo é o nosso correspondente e analista internacional, Américo Martins, direto da França. Vamos acompanhar. Boa noite para você e para todo mundo que está com a gente. O presidente Lula fez aqui na cúpula do G7 em Evian, na França, o seu primeiro discurso para os líderes das economias ocidentais mais ricas. Ele basicamente fez críticas nesse discurso a algumas políticas do presidente Donald Trump que dizem respeito ao Brasil. Ele criticou, por exemplo, o protecionismo e o unilateralismo, numa crítica clara ao tarifaço e às guerras comerciais que foram iniciadas depois de o presidente Donald Trump ter voltado à Casa Branca. E ele fez uma segunda crítica ainda mais clara, dizendo que o combate ao narcotráfico e também o combate ao crime transnacional são questões de desenvolvimento também. Agora, ele disse que é necessário combater, claro, fortemente, organizações criminosas, mas respeitando a soberania dos países. Era uma clara crítica, sem mencionar Estados Unidos ou Donald Trump. Ele não mencionou os dois em nenhum momento do seu discurso, mas era uma crítica clara à decisão unilateral recente do governo americano de classificar PCC e Comando Vermelho como entidades terroristas. Esse debate não aconteceu no vácuo. Esse debate aconteceu durante uma sessão em que estavam discutindo desenvolvimento. O presidente Donald Trump estava praticamente na frente do presidente Lula. Era uma grande mesa oval e os dois estavam em lados diferentes, basicamente cara a cara. O Brasil, inclusive, se opôs e não assinou uma declaração que partiu dessa discussão sobre desenvolvimento do G7, que propõe o maior uso de recursos privados para financiar desenvolvimento nas nações mais pobres. O governo brasileiro se opõe a essa fórmula, dizendo que a questão é muito mais complexa, que é necessário discutir mudança climática, desigualdade, que praticamente não fez parte dessa declaração. Portanto, o Brasil não apoiou a declaração. Muito do debate aqui em Evian aconteceu também da possibilidade do encontro entre o presidente Trump e o presidente Lula. Eles estiveram muito perto nessa reunião, embora em lados diferentes da mesa, e estiveram muito perto em duas outras ocasiões, quando aconteceram as chamadas fotos de família, quando os líderes se perfilam para aparecerem nas fotos. O presidente Lula também acabou vetando depois uma outra declaração do G7 com relação ao combate ao ebola, o surto que acontece em Uganda e na República Democrática do Congo. Eu apurei que esse veto aconteceu porque a Organização Mundial da Saúde simplesmente não foi mencionada no texto do G7. Porque se entrasse o presidente Donald Trump, ele sim vetaria esse documento dentro do G7. Como o Brasil não faz parte do grupo, não pode propor alteração no texto. Pode endossar ou não endossar esses documentos e preferiu não endossar nem o documento do desenvolvimento e nem o documento do ebola. E amanhã vamos ter outras discussões na quarta-feira, aqui também em Evian, e uma delas vai ser sobre minerais críticos. O Brasil também não vai endossar esse documento, porque segundo o governo brasileiro, segundo eu apurei, o governo brasileiro acredita que a proposta do G7 é basicamente extrativista, ou seja, que países como o Brasil têm que vender as commodities e o Brasil quer criar uma cadeia de valor nesse setor. Pedro Venceslau, não deu nem para dar desculpa de que estava distante, tinha muita gente, não deu para se cumprimentar, porque não tinha tanta gente assim nessa foto de família. O que a gente pode dizer sobre a química entre Lula e Donald Trump? A grande pergunta é essa, né, Juliana? Será que a química acabou? Bom, dependendo do algoritmo de quem está navegando nas redes sociais, foi o Lula que ignorou o Trump ou foi o Trump que ignorou o Lula? O fato é que havia uma expectativa da diplomacia, a gente trouxe isso aqui ontem no Hora H,
de que eles se encontrassem em algum momento meio que por acaso, porque eles evitaram a diplomacia, o Itamaraty evitou de tentar uma reunião bilateral, porque faz muito pouco tempo que eles estiveram juntos na Casa Branca. Então, havia essa ideia de que, bom, eles podiam se cruzar meio por acaso, trocar uma ideia ali, conversar sobre tarifa de uma maneira mais informal. Não aconteceu. Bom, aí, dito isso, o presidente Lula, então, faz uma fala que cheia de indiretas aos Estados Unidos, sem mencionar, obviamente, o nome, nominalmente, Donald Trump, falando sobre tarifaço, mandando alguns recados para os Estados Unidos, mas tomou todo o cuidado para fazer uma fala mais ampla, até porque o presidente Lula, o Brasil, está nesse encontro como convidado. E diante dessa posição, não seria muito cortês, seria uma descortesia o presidente Lula fazer um discurso mais voltado para uma questão bilateral com os Estados Unidos. Fez um discurso ali também com a ideia de passar a imagem de estadista, um discurso para consumo interno aqui no Brasil, fazendo as críticas que ele sempre faz, né? Crítica ao unilateralismo, defendendo o multilateralismo, tomando alguns cuidados, porque os demais escalões continuam conversando para tentar reverter as tarifas, né?